Olá, galera. Estamos aqui novamente para falarmos sobre um assunto interessantíssimo que foi visto ainda há pouco nesse clipe. O assunto que vamos ver hoje é movimento circular uniforme. Movimento de um ponto material sobre uma circunferência de centro O e raio R. Centro é o ponto central em torno do qual está girando, R é a distância até este ponto. Bom, além do movimento circular, nós vamos ver precisamente o MCU, que é um tipo específico de movimento circular. Vamos ver o que é? Movimento circular uniforme. Esse é o ponto central hoje. Então vamos às definições básicas do MCU. Primeiro, fenômenos periódicos. Fenômeno periódico são fenômenos ou fatos que se repetem de tempos em tempos. Como assim de tempos em tempos? É que ele volta a repetir a cada intervalo de tempo constante. Por exemplo, o cometa Halley ele passa próximo à Terra a cada certo tempo. Esse é um fenômeno periódico. Vamos a outra. Período, que nós vamos representar pela letra Tzão. Como é que define período, então? É o tempo gasto para o fenômeno voltar a repetir. É o tempo gasto para se começar novamente um ciclo. No caso do Halley, por exemplo, 76 anos. A cada este tempo, ele volta a passar próximo à Terra. Frequência, que passaremos a representar pela letra Fzinho. Vamos ver a definição. Número de repetições ocorridas na unidade de tempo. Por exemplo, quando você tem um corpo girando, aquele disco de RPM lá, 33 rotações por minuto, significa o quê? Que ele dá 33 voltas em um minuto. É isso que significa a frequência. É o número de voltas que se dá durante certo intervalo de tempo. Muito bem. Já se viu que período é o tempo para voltar a repetir o fenômeno. Frequência é quantas vezes se repete na unidade de tempo. Existe uma relação entre eles, que é a seguinte. A frequência é o inverso do período. Guarda isso. A frequência é o inverso do período. Agora analisa bem. Período é tempo. Logo, a unidade de período é o segundo. Qual seria a unidade de frequência? Seria o inverso do segundo, 1 sobre segundo, que nós chamamos de Hertz. Guarda bem isso também. Já sabemos o que é movimento circular, já comentamos alguma coisa acerca de movimento circular uniforme. Agora, vamos a alguns elementos importantes. Observe a figura. Nessa figura, nós temos aí ponto O, reta OE, esse aqui é um ponto que é o ponto OE, chamamos de ponto OE apenas. O ponto P, que é o cara que está movimentando ao longo da circunferência. Este S, este arco que aparece aqui, é a sua posição. E lá dentro nós temos um ângulo. Vamos agora detalhar cada elemento, para que você possa de fato ver. Vamos ver? Primeiro deles, centro. Quem seria o centro do movimento circular uniforme? É aquele pontinho O da figura. É o ponto O da circunferência. Vamos ver? É este ponto que aparece aqui. Notem que é em torno dele que se está girando. Vamos ao próximo elemento. Vetor posição. Este é importante. Como o próprio nome diz, posição é o que localiza o móvel ao longo de seu movimento. Como localiza o móvel? O que é isso, localiza o móvel? Ele acha, entre aspas, o móvel ao longo de todo o seu movimento. Como é que se define esse movimento, esse vetor, aliás, desculpa? Como é que define o vetor posição? Essa deve ser uma pergunta que pode estar latejando na tua cabeça. Nós vamos definir então assim, ó. É um vetor com origem no centro e extremidade no móvel. Origem no centro e extremidade no móvel. É a reta OP daquela figura. Observa? OP. Essa reta é o nosso vetor posição. Ele sempre tem origem aqui no centro e a extremidade, a setinha, seria exatamente no ponto P. Vamos a outro elemento. Raio. Esse já é muito conhecido, porque você já viu lá em geometria. Toda circunferência tem um raio, que é a distância da própria circunferência ao centro. Vamos definir aqui? Distância constante do móvel ao centro é a distância OP, que está indicada na figura também. Distância OP. Distância de O até a própria circunferência. Você pode perguntar, ei, mas isso aí não é o vetor posição? É diferente.
Distância de O para P é o tamanho do vetor posição. Vamos ao próximo. Origem do movimento linear. Origem é onde começa. Então, define a origem da trajetória ao longo da curva. É um ponto. Que ponto é esse? É o ponto OE. Vamos ver? Está aqui, ó. Então, você começa a contar o espaço linear a partir desse ponto. Começa aqui e conta nesse sentido indicado pela seta lá na ponta. Ok? Vamos ao próximo. Reta de referência. Para que serve isso? É um referencial para a gente. É para poder contarmos os ângulos, por exemplo. Como é que você enxerga isso na figura? Vamos ver? É a linha OOE. Parece estranho, né? Mas na figura você consegue ver melhor. Vamos ver? OE é essa reta que passa aqui, ó. Essa é a nossa reta de referência. Notem bem, ela é um diâmetro próprio da nossa circunferência. Mas como é uma reta, ela tende a se estender para um lado e para o outro. Vamos ao próximo elemento. Posição angular. Como é que se define? É o ângulo entre o vetor posição e a reta de referência. Naquela figura, é o ângulo φ. Vamos ver? Está aqui, ó. É este ângulo. Essa é a posição angular. Notem que para cada ponto P que eu encontro aqui na frente, eu vou ter um ângulo diferente. Isso implica dizer o seguinte, implica dizer única e exclusivamente, como o móvel está caminhando ao longo da circunferência, o valor do ângulo também está mudando ao longo dessa circunferência. Ok? Vamos continuar. Espaço linear. Quem seria o espaço linear? Corresponde ao arco S. O S daquela figura, que seria quem? Este arco corresponde ao nosso espaço linear. É importante perceber que isso é um arco, é um pedaço da própria circunferência, um pedaço desta circunferência. Muito bem, interessante, né? Viu a enquete? Beleza. Agora vamos continuar, vamos fazer um pouco mais do aprofundamento desse assunto. Vamos falar da relação matemática fundamental. Vamos ver? Φ-S-R. Parece diferente, né? O que eu estou dizendo aqui é que o arco, o ângulo central é o comprimento do arco dividido pelo raio. Vamos ver isso na figura? Arco, raio. Pode ser isso, pode ser essa de baixo ou mais de extrema. Raio é a distância do centro até a borda, beleza? Então, quando eu pego o arco e divido pelo raio, eu tenho quem? Este ângulo central. Muito bem. Nós definimos então essa relação. Agora, olhem, nós definimos quem é o ângulo. Muito bem. Tem mais um detalhe importante acerca desse ângulo. Essa relação matemática, ela define não só o valor, mas a unidade do ângulo. Unidade da grandeza angular, unidade da posição angular. Vocês repararam que aparece um Tzinho entre parênteses? Indica o quê? Que depende do tempo, que é função do tempo. Função do tempo? Como assim função do tempo? É que se o tempo modificar, a posição modifica. Ou seja, com o passar do tempo, o cara vai passando por posições diferentes. Exatamente é isso que significa somente isso. Mas vamos ver. A unidade de φ é radianos. Radianos. Quando você pega aquele comprimento que é o arco e divide pelo raio, esse quociente que você definiu o ângulo é medido em radianos. Ok? Vamos mais à frente. Velocidade angular média. Já definimos o que é posição. Já sabemos como é que calcula a posição angular. Agora, vamos calcular então a velocidade angular média. Como é que se define? Vamos ver? Ômega, velocidade angular média. Ômega é o que aparece aqui. Corresponde a quem? Delta do espaço angular pelo intervalo de tempo, delta t. Quando eu faço delta vezes qualquer grandeza, o que eu estou dizendo é a variação dessa grandeza. Matematicamente, o que é isso? É a diferença entre um valor final e um valor inicial. Então, eu estou dizendo que a velocidade angular média é, na verdade, quem? Diferença de posição final e posição inicial angular pelo intervalo de tempo, que é instante final menos instante inicial. É assim que se define, então, a velocidade angular média. Agora, notem, estamos definindo uma grandeza, que é uma grandeza física, que requer também uma unidade. Qual seria, então, a unidade de ômega? Vamos ver? Unidade de ômega. Radianos
por segundo, que nós vamos simplesmente colocar de forma mais concisa, mais pequenininha, assim, ó, rádio por segundo. Esta simbologia só vem fortalecer o que definimos anteriormente. Se a velocidade angular é delta da posição angular pelo intervalo de tempo, a velocidade angular média tem que ter como unidade o quociente do espaço angular pelo intervalo de tempo, do espaço pelo intervalo. E aí você tem, então, a unidade de velocidade angular média. Vamos, então, à definição de MCU. Vamos ver o que é isso? Movimento circular e uniforme. Já falei isso. Estamos fortalecendo a ideia de você saber o que é movimento circular e o que é movimento uniforme. E quando você junta os dois, que dá esse movimento que estamos estudando. Vamos continuar. Movimento circular em que o corpo descreve arcos iguais em tempos iguais. Arcos iguais em tempos iguais? Eu estou dizendo então que a variação do ângulo no tempo é sempre constante? Exatamente isso. O que eu estou dizendo para vocês é que o corpo descreve a mesma angulação para mesmos intervalos de tempo. Por exemplo, ele descreve, 2 radianos a cada 5 segundos. Se passarem 10 segundos, ele vai descrever 4 radianos. Essa é a ideia de movimento circular uniforme. Todo movimento cuja trajetória S é um arco de circunferência e cuja lei horária é do primeiro grau na variável t. Você pode definir assim também. Fica um pouco mais matemática, fica mais elegante. Mas o que está dizendo é a mesma coisa. Eu estou dizendo que a trajetória S, o arco S, varia linearmente com o tempo. Quando eu falo varia no primeiro grau, varia linearmente, varia na ordem direta. Em outras palavras, a velocidade escalar também é constante. Continuando, velocidade angular média constante é uma terceira maneira de você definir o que é o MCU. Falamos de 3. Você pode entender da maneira que você quiser. Agora, o que tem que ficar fixado mesmo é que, quando o movimento é circular uniforme, ele descreve uma circunferência e os arcos descritos são todos iguais para intervalos de tempos iguais. Ah, saquei. O movimento só é uniforme quando não muda de velocidade. Não acelera, nem freia. Relação importante nesse movimento circular. Vamos ver? É a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, o v e o ômega, num certo instante qualquer, já que são constantes. Vamos ver como é que fica? Lá vai. Nós já sabemos que o espaço é igual ao espaço angular vezes o raio. Lembra da definição do próprio espaço angular? Então, daqui nós temos, então, se eu variar o espaço, eu estou variando o ângulo também. Então, ΔS é igual ao raio vezes a variação angular. O que eu vou fazer agora? Vamos dividir pelo tempo. Opa, dividindo pelo tempo, o que é que sobra? ΔS por ΔT. ΔS, ΔT. Isso me lembra uma grandeza. Que grandeza é essa? ΔS é espaço, ΔT é tempo. Ah, estou lembrando, espaço por tempo é velocidade. E espaço por tempo é velocidade. O que é que fica então? Você tem que vai ser a velocidade igual ao raio vezes a velocidade. No geral, você pode até realmente estender esse conceito. A grandeza linear é igual ao raio vezes a grandeza angular correspondente. Ok? Vamos continuar então. Propriedades do MCU. O que são essas propriedades? São coisas que só ele tem. Vamos ver a primeira. O MCU é periódico. Logo, admite um período que corresponde ao tempo gasto em uma volta completa. Como assim? Quer ver um exemplo? Imagina que você está olhando um relógio. Ele sai das 12, exatamente 12, e vai dar uma volta. A pontinha dele descreve o quê? Movimento circular uniforme. Arcos iguais em tempos iguais. Vai dar uma volta completa. Ele completa um ciclo sempre no mesmo intervalo de tempo, que corresponde a 60 segundos. Ou seja, é um movimento circular periódico que tem um período, que neste caso é 60 segundos. Vamos continuar. Como ele é periódico, existe um período. Vai ter também o quê?
uma frequência. A frequência corresponde ao número de voltas dadas na unidade de tempo. Quantas voltas se dá em determinado intervalo de tempo? Você tem aí a frequência, a definição do que seria ela. Ah, então quando a gente diz que fulano vem com frequência, é porque passa um tempinho e ele sempre volta. Como você já sabe que é movimento circular uniforme, e se tratando de cinemática, tem que descrever o movimento. Função horária do MCU. Vamos descrever o movimento a partir dessa função horária. Para isso, vamos imaginar o movimento. Observe a trajetória circular. Imaginamos também dois diâmetros. Só para localizar quem? O centro. Está aí o centro. É o primeiro ponto a ser analisado. Depois, é o local onde está o corpo em movimento circular. O ponto P é o nosso móvel. O cara que vai descrever o movimento circular. Na sequência, temos aqui quem? O1, que eu vou chamar de origem. Origem do movimento linear. É aquele ponto anterior que nós vimos. Logo depois, temos aí o espaço linear. O que é o espaço linear? É o espaço do móvel contado ao longo de sua trajetória. Já sabendo que é o espaço linear, vamos localizar o móvel. Com quem? Vetor posição. Quem que é o vetor posição? Vetor que tem origem no centro e extremidade no local onde está o corpo. Notem que apareceu uma angulação aqui. Quem é o próximo elemento? Este ângulo, que é quem? A posição angular do móvel. Na sequência, vamos ver? O arco S é o espaço linear do móvel. O móvel está descrevendo um movimento linear uniforme, só que ao longo de uma curva. Aí você pensa, pô, movimento linear ao longo de uma curva? Quando eu falo linear, não estou falando retilíneo, eu estou falando ao longo de uma linha. E o espaço linear é dado por uma função do primeiro grau, que é quem? S igual a S0 mais V que multiplica T. Então o arco S é o espaço linear do móvel dado por essa relação matemática. Agora veja, o ângulo é o espaço angular, é a posição angular do móvel, é quanto o móvel faz em relação ao eixo de referência. Vamos ver? A relação entre eles é qual? Nós já falamos. O angular é o linear dividido pelo raio. Mas quem é esse linear? Vamos ver? Ó, o linear é S0 mais V que multiplica T. Não está tudo dividido pelo raio? É o que aparece aí. Agora vejam, S0 sobre R, V sobre R. Nós temos então que pode ser substituído. De que forma? S0 sobre R é esse cara. É a posição angular inicial. V por R, velocidade por raio, também é velocidade, que no caso é a velocidade angular do móvel. Essa é a nossa função horária do movimento circular uniforme. Bem simples. Notem, toda vez que for movimento uniforme, aparece de qual grau? Primeiro grau. Vamos fazer um exercício. Uma partícula se desloca ao longo de uma circunferência de raio 2 metros, de acordo com a seguinte função linear, S igual a 2 mais 4t. Para facilitar os nossos cálculos, vamos considerar que a letra π, o π lá do problema, vale 3, ao invés de 3,14. Determine. Item A, a função horária do movimento circular uniforme. Letra B, qual o espaço angular? Letra C, qual a velocidade angular? Letra D, o número de voltas dadas em 4 segundos. Vamos fazer? Vamos resolver. Vamos à solução. Da equação que foi dada, que é S igual a 2 mais 4t, vamos pegar essa equação linear e dividir tudo por R. Dividindo por R, que vale 2 metros, o que é que a gente tem? Tudo por R, que no caso é 2 metros. S sobre 2, 2 sobre 2, 4 sobre 2. Só que S sobre 2 é uma grandeza física. A mesma coisa acontece com cada um deles. Vamos ver o que sobra? No lugar do S sobre 2, você põe o φ, a posição angular. O espaço pelo raio é sempre a posição angular. Tínhamos 2 por 2, que deu 1. 4 por 2, que deu 2. Então, esse era o item A. Vamos calcular o item B. O que ele pede? Posição angular inicial. É o que está aqui.
vale exatamente 1 radiano. É aquele termo sozinho da equação, o que não tem tempo do lado. Vamos à letra C. Pede-se qual a velocidade angular. É o que está junto do tempo, que no caso vale 2 radianos por segundo. Vamos ao item D. O que é que ele pede? Vamos calcular quantas voltas ele deu. Como é que faz isso? Vamos substituir o tempo que foi dado no problema nessa função, na função horária. O tempo foi de 4 segundos. Quer-se saber quantas voltas o móvel deu em 4 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou calcular qual a sua posição angular final. De posse desse valor da posição angular final, vamos calcular o deslocamento angular, a variação de posição angular. É o delta vezes a letra da posição angular. Corresponde ao quê? Ao valor final, que é 9, menos o valor inicial, que é 1. Isso dá como resultado 8. 8 radianos, que foi o deslocamento angular. Para calcular o número de voltas, você vai fazer uma regra de 3, em que aparece o quê? Primeiro, uma volta exatamente igual a 2π radianos. Nós temos aí quantas voltas? 8, ou x, 10, sei lá. Então, x voltas para quantos radianos deslocado? Que foi 8 que calculamos. Então, uma volta, 2π radianos. X voltas para exatamente 8 radianos. Resolvendo isso, como o π vale 3, fazendo a continha multiplicando, dividindo de um lado para o outro, essa simples regra de 3, você vai encontrar como resultado 4/3 de volta. Pouquinho mais que uma volta. Esse é o resultado final do número de voltas pedido. Notem que esse problema é simples. Existem problemas um pouco mais difíceis, difíceis mesmo, mas que para a gente não interessa porque não vai acrescentar em nada, porque o fundamento é você ter a base do conhecimento. De posse dessa base, você pode resolver qualquer problema. É de passo em passo que você vai numa longa caminhada. E é assim que a gente vai. Vamos ao próximo tópico. Relação entre ômega e T. Tesão? Ômega, velocidade angular. Tesão, período. Ômega me diz quanto de ângulo se varia com o tempo. E o período? Qual tempo para dar uma volta completa? Mas vamos ver como é simples. Observe a figura. Temos aí. Sabe-se que ômega, por definição, nós já sabemos que a definição de ômega nos diz que ômega é a variação angular pelo intervalo de tempo. Ou seja, quanto foi que variou o ângulo durante certo intervalo de tempo, dividido por ele mesmo, pelo intervalo de tempo. Este quociente, que é o nosso ômega, vai ser feito de que forma? Se nós quisermos relacionar com período, você tem que lembrar, período é o quê? Tempo para dar uma volta completa. Ora, então já sei quanto é o ΔT, que corresponde a uma volta completa. E neste caso, o nosso ômega seria quanto? O nosso ΔΦ, a variação angular seria quanto? Vamos ver? Para uma volta completa, o que é que você tem? Que a variação angular é igual a 2π radianos. É o ângulo completo, é uma volta inteira. Isso corresponde exatamente a 2π. Isso dado em radianos, claro. Se fosse em graus, 360 graus. No nosso caso específico, é somente radianos. Mas continuando, variação angular 2π radianos e o intervalo de tempo vai ser de um período. Por quê? Porque eu estou falando para uma volta completa. Se fossem 2 voltas, seriam 2 vezes o período. 3 voltas, 3 vezes o período e assim por diante. A cada tempo de uma volta, você tem um período. A cada volta é sempre um período. Guarda isso. Então, substituindo a nossa equação, o que é que você tem? Você vai ter que ômega substituir a variação angular por 2π e o intervalo de tempo por quanto? Pelo período. 2π por período. Nota, este cara é ângulo por segundo. O que você tem do outro lado? Ângulo por segundo. Homogeneamente correta. A expressão está de forma dimensionalmente perfeita. E de fato é isso. A nossa velocidade angular é sempre 2π dividido pelo período. Bom, quando se trata de movimento circular uniforme, muito se vai ver dessa equação.
muitas vezes você vai ver essa equação sendo aplicada. Por isso que é importante que você não só tenha ela em mente, mas procure entendê-la. Entender de que forma? Da seguinte maneira: isto aqui é uma constante, o de baixo também é uma constante. Constante por constante gera uma constante final. E ainda como frequência inverso do período, que é a relação entre eles. Você tem na expressão anterior que ômega é 2π por período. E agora eu estou dizendo que a frequência é o inverso do período. Se eu pegar essa expressão, essa relação entre período e frequência, e voltar para a expressão anterior, o que eu vou ter? Vamos ver? Você vai ter lá, ômega, velocidade angular. Não era 2π por período? 2π em cima, período embaixo? O período embaixo é como se fosse 1 sobre período. Mas esse 1 sobre período é o que nós chamamos de frequência. Notem, ômega é igual a 2π vezes f. Então você tem duas relações importantes. Uma diretamente ligada ao período, que é fundamental. Ômega 2π por período. E essa outra, que de algumas maneiras até aparece como, por exemplo, a definição de frequência. Você pode dizer que a frequência me diz quantas voltas eu tenho na unidade de tempo. É isso. E a velocidade angular me diz quantos 2π eu tenho nessa frequência. É fácil de entender quando você pega o conhecimento da base